Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu morava em um apartamento antigo. Meu nome é Mariana e isso aconteceu há cerca de 5 anos. Meu apartamento tinha um quarto e um banheiro e meio. Não era o lugar mais confortável, mas eu estava satisfeita. Eu morava no 2º andar e havia muitos outros moradores no prédio. No entanto, alguns meses depois de me mudar, ganhei um novo vizinho. O nome dele era Gustavo, e desde o início ele me parecia estranho. A maneira como nos conhecemos foi bem esquisita. Eu estava saindo do meu apartamento, andando pelo corredor, quando ele apareceu por trás de mim e tocou meu ombro, me assustando. Ele se apresentou de uma forma bem estranha e me disse que morava ao lado. Naquele momento, achei que ele era apenas um cara meio desajeitado. Mas depois percebi que ele não parecia nada tímido. Da próxima vez que o vi, ele estava simplesmente parado no corredor, sem parecer ter nenhum destino em mente. Quando saí do meu apartamento, ele se aproximou e me convidou para ir à casa dele. Eu disse que estava ocupada e precisava sair, recusando o convite. Depois disso, Gustavo tentou me convidar para sair algumas vezes quando me encontrava no corredor, mas eu recusei todas as vezes. Ele me parecia cada vez mais estranho e inquietante. Todas essas interações ocorreram no primeiro mês em que ele morava lá. Estava ficando incômodo, pois parecia que quase toda vez que eu saía do meu apartamento, ele aparecia ou estava no corredor. Certa noite, eu estava em casa e fui jogar o lixo fora. No meu andar não havia lixeira, então eu precisava descer até o térreo para fazer isso. Coloquei meus chinelos e fui até o térreo para descartar o lixo. Fiquei fora por no máximo 2 ou 3 minutos. Quando voltei, entrei no apartamento e fechei a porta. Já estava tarde e eu estava cansada, então decidi me preparar para dormir. Não planejava dormir imediatamente, talvez assistir a algo na cama antes. Comecei a apagar as luzes do apartamento e, ao passar pelo armário de vassouras, ouvi um barulho vindo de dentro dele. Achei muito estranho. Não fazia ideia do que poderia ser. A última coisa que eu esperava era encontrar alguém ali, mas ao abrir a porta vi Gustavo parado dentro do armário. Dei um salto para trás e corri para o quarto. Gustavo saiu do armário e começou a me perseguir. Entrei no quarto e bati a porta, mas não tive tempo de trancar. Em segundos, Gustavo estava lá tentando abrir a porta. Felizmente, eu tinha um banheiro pequeno dentro do quarto. Corri para o banheiro, fechei a porta e consegui trancar a tempo, antes que ele chegasse. Ele tentou abrir a porta e começou a bater nela. Por sorte, eu estava com meu celular no bolso e liguei para a polícia o mais rápido que pude. Nem eu nem Gustavo dissemos nada durante esse tempo. Ele continuou tentando abrir a porta e batendo nela com força. Finalmente gritei que havia chamado a polícia e então comecei a falar com a atendente do 190. Expliquei exatamente o que estava acontecendo. Nesse momento, Gustavo finalmente se afastou da porta do banheiro, mas eu não conseguia saber se ele havia saído do apartamento ou estava em outro cômodo. Continuei escondida no banheiro e cada segundo parecia uma eternidade enquanto esperava a polícia chegar. Durante esse tempo não ouvi mais nada. Quando a polícia finalmente chegou, saí do banheiro, mas Gustavo já não estava mais em lugar nenhum no meu apartamento. Contei à polícia que ele morava ao lado, mas Gustavo havia fugido. No entanto, a polícia conseguiu localizá-lo. Aparentemente, ele já tinha se envolvido em problemas parecidos antes e tinha um histórico. Naquela noite, eu não tranquei a porta ao sair para jogar o lixo. E Gustavo provavelmente entrou e se escondeu no meu armário. Fico aliviada por tê-lo descoberto, embora tenha sido um dos momentos mais assustadores da minha vida. Moro sozinho em uma casa há apenas alguns anos, e descreveria o bairro como tranquilo. Há muitas outras casas ao redor, e a maioria dos vizinhos é muito amigável. No entanto, no ano passado, eu mal tinha visto minha vizinha do lado oeste. Apenas 1 ou 2 vezes a notei. Pelo que eu sabia, havia apenas uma mulher morando lá. Seu quintal ficava ao lado do meu, então eu poderia ter visto se ela saísse, mas nunca vi. Era um pouco misterioso, mas nada que parecesse tão estranho.
Certa noite eu estava em casa, já era tarde e eu estava me preparando para o dia seguinte. Percebi que não conseguia encontrar minha carteira. Depois de procurar por alguns minutos, pensei que talvez tivesse deixado no meu carro. Às vezes ela caía do meu bolso. Meu carro estava estacionado na garagem, então saí de casa e fui até lá. Estava muito escuro e silencioso. Fui até o carro, abri a porta do motorista e lá estava minha carteira, no banco. Peguei-a e comecei a voltar para casa. Mas enquanto fazia isso, notei que minha vizinha estava do lado de fora. Ela estava parada no quintal dela, não muito longe, e meio que olhando para mim. Achei meio estranho ela estar fora tão tarde e não sabia bem o que ela estava fazendo. Apenas virei e voltei para minha casa. Quando entrei na cozinha, coloquei minha carteira de volta no balcão, onde geralmente a deixo. Então fui para outro cômodo, mas foi quando percebi pela janela que minha vizinha estava agora no meu quintal. Ela aparentemente havia caminhado até lá e estava bem próxima da garagem. Eu me perguntava o que exatamente ela estava fazendo ali. Então, a observei caminhar até a minha janela. Ela se aproximou e começou a olhar para dentro da minha casa. Foi realmente estranho. Ela não acenou para mim, mas parecia estar olhando na minha direção. Em seguida, ela se abaixou rapidamente. Eu não sabia o que pensar daquilo, então saí da sala. Alguns minutos depois, voltei para a cozinha para ver se ela tinha ido embora, mas ela não tinha. Agora estava olhando por outra janela. Eu não sabia se ela podia me ver ou não. Eu não estava tão perto da janela e quando a notei, me movi para trás, para o canto. Continuei observando e ela estava apenas olhando pela janela sem parar por uns 5 minutos. Finalmente, ela se afastou. Depois disso, fui até a janela e a vi voltando para o quintal dela e, em seguida, entrando na casa. Eu fiquei muito confuso com toda essa situação. Depois disso, apenas fui para a cama sem saber o que fazer. E não vi minha vizinha por meses depois disso. Desde então, só a vi algumas vezes e nunca mencionei o que aconteceu. Ainda não sei o que ela estava fazendo. Quando eu era criança, por volta dos 10 anos, vivia com meus pais e 2 irmãos em uma casa de tamanho médio em um bairro com várias outras casas. Eu costumava brincar no quintal da frente ou no de trás com meus irmãos. Em uma dessas vezes, eu estava sozinho no quintal da frente jogando uma bola de queimada. A bola acabou indo para a rua. A rua onde morávamos era geralmente tranquila, sem muitos carros passando. Apesar de meus pais sempre me alertarem para não sair do quintal, eu precisava pegar a bola. Então corri para a rua. Ao chegar lá, ainda estava longe da bola quando notei um homem parado na calçada, alguns terrenos abaixo do meu. Ele pegou a bola e quando percebeu que eu estava se aproximando, acenou para mim. Eu pensei que ele ia me devolver a bola, então acenei de volta e estendi as mãos. Mas, em vez disso, ele me chamou para ir até ele. Fui até o homem e ele me perguntou se a bola era minha. Quando confirmei, ele desbloqueou o carro estacionado próximo e tentou me fazer entrar no veículo. Não lembro exatamente o que ele disse, mas acho que ele prometeu devolver a bola se eu entrasse no carro. Enquanto ele se sentava no banco do motorista e abria a porta de trás, eu sabia que não deveria entrar no carro dele. Então, corri de volta para casa. O homem não me perseguiu, e quando cheguei de volta ao quintal, vi o carro dele se afastar na direção oposta à nossa casa. Fui para dentro, contei à minha mãe o que havia acontecido e ela foi procurar o homem, mas ele já havia ido. Ela ligou para a polícia, mas eu não consegui fornecer muitos detalhes, como a placa do carro ou o modelo. O homem fugiu levando minha bola, mas o mais importante é que ele não conseguiu me sequestrar. Anos depois, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, estava andando pelo bairro e passei por uma rua onde raramente ia. Vi um homem no jardim de uma casa e, ao olhá-lo, lembrei do homem que havia me abordado anos antes. Não tive certeza se era o mesmo, então não falei nada. Até hoje, acho que era o mesmo homem. Eu possuo uma casa e moro sozinho nela há cerca de 6 meses. Recentemente aconteceu algo realmente estranho que eu gostaria de compartilhar. Para contextualizar, sempre achei que o bairro fosse bastante comum.
Não é uma área rica, mas também não é conhecida por problemas de segurança. A maioria das pessoas que conheci por lá são bastante simpáticas. No entanto, há algumas semanas, vivi uma situação perturbadora. Era uma noite por volta das 23 horas e eu estava sentado no sofá da sala. De repente, a campainha tocou várias vezes seguidas. Fiquei surpreso, pois não esperava visitas tão tarde. Levantei-me e fui até a porta, mas ao olhar pela janela, não vi ninguém. Abri a porta e olhei para fora, mas também não encontrei ninguém. Voltei para dentro e apenas 1 minuto depois, houve uma batida forte na porta. Novamente, quando cheguei, a pessoa já havia ido embora. Achei que talvez fossem alguns jovens fazendo uma brincadeira e pensei que eles não voltariam. Esperei um pouco, mas ninguém apareceu. Cerca de 10 minutos depois, ouvi uma batida forte na porta novamente e também bateram na janela. Corri para a porta, mas ao chegar, vi 3 homens fugindo. Eles pareciam ser um pouco mais velhos do que adolescentes. Apesar de ser provavelmente uma brincadeira, o fato de um deles ter batido na janela me deixou desconfortável. Depois de mais um tempo sem que eles voltassem, pensei que finalmente tinham ido embora. No entanto, eles voltaram, e dessa vez a situação piorou. Primeiro, houve uma batida muito forte na porta, e enquanto eu corria para atendê-la, ouvi o som de vidro quebrando. Quando cheguei perto da porta, vi que a janela da frente havia sido quebrada. Fiquei furioso e saí correndo para fora. Vi os mesmos 3 homens fugindo para a rua e segui atrás deles. Eles entraram em uma casa no final da rua que parecia estar em péssimas condições. Bati na porta da casa, mas ninguém respondeu. Continuei batendo e depois de alguns minutos, ouvi alguém gritar para eu ir embora. Respondi que eles haviam quebrado minha janela. Em seguida, ouvi alguém se aproximando do lado da casa. Não consegui ver direito porque não havia iluminação no local. Então, ouvi algo passar perto da minha cabeça e atingir um arbusto. Alguém estava me jogando pedras. Corri de volta para minha casa, ouvindo risadas à distância. Assim que cheguei em casa, liguei para a polícia. Eles chegaram rapidamente, inspecionaram o dano e foram até a casa dos suspeitos. Descobriu-se que 5 adultos moravam lá e a maioria deles era usuária de drogas. Quando a polícia chegou, eles entraram em pânico e um dos homens tentou fugir. A polícia encontrou drogas ilegais na casa e várias pessoas foram presas. Também registrei uma queixa por danos e agressão. Pouco tempo depois, a casa foi vendida para novos proprietários, que melhoraram a situação do local. Eu moro sozinho em um apartamento de 1 quarto no último andar de um prédio de 4 andares. Eu gosto de viver aqui, mas quase me mudei depois de um incidente que aconteceu há 4 meses. Na época, eu já conhecia alguns dos meus vizinhos e sabia como eles eram, mas não era amigo de nenhum deles. Uma noite, como de costume, fui para a cama por volta das 22 horas. No meio da noite, acordei com um barulho estranho. Parecia que a porta do meu apartamento estava sendo desbloqueada. Em seguida, ouvi a porta se abrindo. Fiquei imediatamente alerta, saí da cama e fui até a porta, mas não ouvi mais nada. Após 1 minuto, fui até a porta do meu apartamento, que estava fechada, e a abri lentamente. Todas as luzes estavam apagadas, então eu mal conseguia ver alguma coisa. A única luz vinha da janela, que estava parcialmente aberta, e algumas luzes do lado de fora iluminavam um pouco. Olhei ao redor do apartamento e não vi ninguém. Encontrei o interruptor de luz, o acionei e, para minha surpresa, vi uma mulher desconhecida no meio da sala. Foi uma das coisas mais assustadoras que já vivi. Percebi que ela era uma vizinha, mas nunca tinha conversado com ela. Assim que ela me viu, correu em direção à porta da frente e saiu do meu apartamento. Sem saber o que estava acontecendo, liguei para a polícia e esperei até que eles chegassem. A mulher era uma vizinha do corredor e eu nunca tinha falado com ela, apenas a vi algumas vezes. Quando a polícia chegou, contei o que havia acontecido e eles foram até a casa dela. Ela alegou estar dormindo e não sabia de nada. A princípio, fiquei preocupado que fosse só a minha palavra contra a dela, mas o prédio tinha boas câmeras de segurança.
As gravações mostraram claramente que ela entrou no meu apartamento e conseguiu desbloquear a porta. Não sei como ela fez isso, mas eu a denunciei e ela foi despejada logo em seguida. Meu prédio também teve que trocar as fechaduras. Não faço ideia do motivo dela querer entrar no meu apartamento, mas fico aliviado por ter acordado a tempo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!